Olá, meu irmão, minha irmã, sejam todos muito bem-vindos, né? Mais uma vez a gente está reunido para estudarmos a nossa fé, né? Que o Senhor possa nos abençoar nesse encontro de hoje, possa nos abrir nossos ouvidos, nosso coração, para a gente poder conhecer mais o que é a igreja, né? Vamos pedir então que o Espírito Santo possa nos preparar para esse momento, né? Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir que Nossa Senhora possa interceder por nós, para que o Espírito Santo de Deus possa nos guiar, possa nos formar, fazer-nos imagem e semelhança do vosso Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, meu irmão, nós estamos falando sobre a igreja, né? Nós estamos falando sobre o 9º artigo do Credo. E nesse Creio na Santa Igreja, eu vou dividir em 4 aulas, né? Para a gente poder compreender devagarzinho o que é a igreja, né? Esse mistério maravilhoso que é a igreja, que é visível e invisível, né? Então vamos, sem delongas, né? Vamos pegar o nosso catecismo lá no parágrafo 770. No parágrafo 770 está dizendo o seguinte, né? O mistério da igreja. A igreja está na história, né? A igreja ela caminha na história nesses 2000 anos, desde Jesus Cristo e até hoje, vai ser até a segunda volta de Cristo. Então a igreja está na história, né? É impossível negar a veracidade da igreja, né? A presença da igreja. Mas ao mesmo tempo ela transcende, né? Ela vai além, né? É unicamente com os olhos da fé que se pode enxergar em sua realidade visível e ao mesmo tempo uma realidade espiritual, portadora de vida divina, né? A igreja também, a gente consegue ver a igreja assim, né? A igreja está aqui, somos nós, templo do Espírito Santo, né? Mas também ela é espiritual, né? A sua mística, a sua espiritualidade, a sua força transformadora, a sua força santificadora. Mas a igreja ela não só está aqui na Terra, né? A igreja ela tem as suas dimensões, né? A igreja aqui no nosso mundo se chama igreja militante, aquela que está lutando ainda para a santificação. Existe a igreja padecente, que são as almas que estão no purgatório. E existe a igreja triunfante, que é as almas que estão no céu, né? Essas 3 realidades de igreja formam a única santa igreja católica, né? 804, parágrafo 804, fala a igreja, o povo de Deus, né? Ingressa-se no povo de Deus pela fé e pelo batismo, né? Então, como é que a gente entra na igreja? Como é que a gente passa a ser povo de Deus, né? A gente passa a ser pela fé e pelo batismo, né? Pela fé, que quero viver essa fé em Deus, então me batizo para poder entrar na igreja. Todos os homens são chamados a fazer parte do povo de Deus. Então, para eu poder fazer parte do povo de Deus, eu preciso ter fé e ser batizado, a fim de que em Cristo os homens constituam uma só família e um só povo de Deus, né? Deus nos chama para fazer parte da sua família, fazer parte do seu povo, né? O povo que o ama, o povo que o adora. Igreja, corpo de Cristo, né? São dos nomes que a igreja tem, né? A igreja é o povo de Deus, a igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a esposa de Cristo, e a igreja é o templo do Espírito Santo, né? São títulos que são dados à igreja, né? Igreja é corpo de Cristo. Vamos pegar a Bíblia, para entender melhor. A Bíblia lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 12. Capítulo 12, no versículo 12, está dizendo algo muito importante à igreja, que é esse corpo, né? São Paulo compara a igreja como se fosse um corpo, né? O nosso corpo tem vários membros, tem os braços, tem as pernas, né? E cada parte do nosso corpo tem uma função. E São Paulo compara a igreja como um corpo que também tem várias funções, né?
capítulo 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Porque como o corpo é um todo, tendo muitos membros, e todos os membros do corpo, embora muitos, formam um só corpo, assim também é Cristo, né? Cristo é um corpo. Cristo é um corpo que somos nós. Ele é a cabeça que comanda esse corpo. Como tem a minha cabeça que comanda todas as funções do meu corpo, né? Quero andar, quero falar, né? Aí no versículo 21 do capítulo 12. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de ti. Nem a cabeça aos pés, não necessito de vós. A cabeça tem que dizer para os pés, sim, eu necessito de ti, porque sem os pés a cabeça não anda. E sem a cabeça os pés não pensam. Né? Versículo 22. Antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários. Isso aqui é muito importante para nós que somos igreja. Às vezes nós pensamos que aqueles senhores, aquelas senhoras que estão às quintas-feiras de adoração passando o seu dia rezando. Talvez eles não tenham nenhum cargo de catequese, talvez eles não aparecem na pregação, talvez eles não aparecem no ministério de música, mas eles são necessários, porque é eles que mantêm a igreja de pé. Aquelas pessoas que rezam, aquelas pessoas que não aparecem, mas sempre dedicam o seu dia na oração pela igreja, que se sacrificam e fazem penitência pela igreja, esses membros são os mais necessários, porque são os membros que fazem a igreja ficar de pé. Né? E os membros do corpo que temos por menos honrosos, a esses cobrimos com mais decoro, né? Com mais honra. Então, aquelas pessoas que não aparecem. Vamos dar um exemplo da nossa paróquia aqui, Santa Teresinha. Né? Santa Teresinha viveu ali um pouco tempo da sua vida no Carmelo, não apareceu, não pregou, não foi missionária, não fez nada. Mas como ela santificou a igreja. Né? E como ela santifica a igreja até hoje, depois da sua morte. Porque ela faz muitas pessoas voltarem para Deus. Então, aquelas pessoas que a gente não dá em nada, aquelas pessoas que não aparecem, mas que rezam pela igreja, essas pessoas são parte do corpo, são importantíssimos, a Bíblia está dizendo, né? São os mais necessários, porque mantém o corpo de pé. Né? Os nossos órgãos, vamos aqui os nossos órgãos internos. Né? Nós não vemos nossos órgãos, mas eles são necessários para a nossa sobrevivência. Assim é a Santa Igreja de Cristo. Os membros que menos aparecem são os mais necessários. Vamos dizer, somos corações, é o coração da igreja, são os pulmões da igreja, são os rins da igreja. Né? Versículo 27, ainda do capítulo 12. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. Né? Nós somos o corpo de Cristo, cada um de nós somos parte do corpo de Cristo. Né? Nós somos parte desse corpo que leva a paz e a salvação a todos os cantos do mundo. Né? Nós somos o corpo de Cristo. Eu costumo dizer isso ainda, né? Quando eu levo uma martelada no meu dedo, todo o meu corpo fica dolorido, sente. Então, toda vez que eu peco, vocês se sofrem. Né? Toda vez que vocês pecam, eu sofro, a igreja toda sofre. Mas quando eu me santifico, toda a igreja se santifica. Então, faz parte de um corpo. Então, quando nós pecamos, quando o Pai nos dá absolvição, o Pai nos dá absolvição em reconciliação com Deus e com a igreja, porque nós ferimos a igreja pelo nosso pecado, o corpo. Né? O corpo, quando se machuca, quando sofre um acidente, todo o corpo fica mal. Né? Então, quando a gente está feliz também, todo o nosso corpo fica bem. Isso é o corpo do Cristo. Né? Parágrafo 806. Parágrafo 806. Ó. Na unidade deste corpo existe diversidade de membros, né, como eu disse, e de funções. Todos os membros são ligados uns aos outros, particularmente aos que sofrem, são pobres e perseguidos. Né? Todos os nossos membros são interligados, né, como o nosso corpo. Então a igreja também tem essa ligação também desses membros. Uns são chamados a ser padres, outros chamados a ser freiras, outros catequistas, outros intercessores. Né? Cada um tem a sua missão na igreja. Você precisa saber qual é a parte do corpo que você participa da igreja. Se você vai pregar, se você vai cantar, se você vai interceder, se você vai ser padre, se vai ser monge, né? Se você vai ser intercessor, como eu falei, o intercessor que ninguém está vendo, né? Aquele que reza pela igreja, aquele que sacrifica pela igreja. Você é algo muito necessário, muito mais do que aquelas pessoas que aparecem, né? Que todo mundo está vendo. Né? 807, parágrafo.
A igreja é este corpo do qual Cristo é a cabeça, né? Cristo é a cabeça do corpo. Ela vive dele e nele e por ele. Ele vive com ela e nela, né? Então não tem como o corpo fazer algo que a cabeça não está pedindo, correto? Por isso que a igreja fala e faz, vive tudo aquilo que Jesus pediu, porque Jesus é a cabeça. O corpo obedece à cabeça, né? Então Cristo comanda a igreja. É o Cristo que dá as diretrizes para a igreja, as direções para a igreja. E a igreja não pode trair, né? O corpo não pode trair a cabeça, né? A cabeça fala assim, vamos correr. Eu vou andando? Meu corpo fala assim, não, eu vou andando. Não existe isso. O corpo obedece à cabeça, né? A igreja é a esposa de Cristo, né? Talvez é a expressão mais bela que a igreja tem, né? A esposa de Cristo, né? 808, parágrafo 808. A igreja é a esposa de Cristo. Ele a amou e entregou-se por ela, purificando-a com seu sangue. Fez dela a mãe fecunda de todos os filhos de Deus, né? Então, onde que a igreja nasceu, né? Que expressão linda que os santos pais da igreja usam, né? Assim como Adão adormeceu e Deus tirou do lado dele a mulher, né, através da sua costela, Cristo, quando adormeceu na cruz, quando ele morreu e jorrou sangue do seu lado, daquele sangue saiu água, né? Daquela ferida saiu sangue e água. Ali brotou a igreja. Essa comparação maravilhosa. Em Adão, Deus criou Eva. Em Cristo, Deus criou a igreja, a esposa do Cristo, né? Onde nós vamos festejar no banquete nupcial do Cristo na segunda vez que Jesus voltar à sua vida gloriosa. Aí no parágrafo 803 aqui, ó, 813, aqui embaixo, nas letrinhas miúdas, olha só aqui, que São Clemente de Alexandria, que morreu no ano 215, disse sobre a igreja, essa coisa maravilhosa. Que estupendo, parágrafo 813, as letrazinhas menores embaixo, está dizendo assim, em 4 linhas, né? Que estupendo mistério! Há um único Pai do universo, um único Logos do universo. Esse Logos aqui, né, é Jesus, é o Filho, né? E também um único Espírito Santo, idêntico em todo lugar. Há também uma única Virgem que se tornou mãe, e me agrada chamá-la Igreja. Então, os primeiros padres da igreja, os primeiros santos da igreja tinham esse amor pela igreja, né? Chamou a igreja aqui de virgem, chamou ela de mãe, né? Então, se os santos padres, aqueles homens que desenvolveram teologia, que foram doutores, né? Que são doutores, que deram um testemunho maravilhoso, que defenderam a igreja, diz isso. Quem sou eu para dizer que a igreja não é minha mãe? Quem disse eu para dizer que a igreja não cuida de mim, não cuida de nós, né? Muito boa essa expressão. E outra palavra, a passagem que a palavra fala em Efésios, capítulo 5, tem uma passagem bela também falando sobre essa esposa do Cristo, né? Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25, né, São Paulo dizendo na comunidade de Efésios: Maridos, amai as vossas esposas, né, as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Né? Como é que Cristo amou a igreja? Dando seu sangue, dando sua vida, dando seu sacrifício, suas lutas. Então ele fala para mim que sou esposo, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então a igreja é a esposa do Cristo, né? Todas as vezes, eu repito, como eu falei no tal, todas as vezes a gente entramos na fila da comunhão, né? E vamos, assim como a festa de casamento, o noivo está lá na frente esperando a noiva. Nós somos a igreja, nós somos a noiva, que entramos na procissão, né? na procissão de comunhão, né? E vamos lá comungar o Cristo. O Cristo é o esposo que está lá nos esperar. E faz essa festa de casamento dentro de nós, da nossa alma, através da comunhão. Uma expressão maravilhosa, né? A igreja é o esposo do Cristo. Então por isso que Jesus não pode ter outras igrejas. Porque Jesus não é um adúltero. Né? O que é um adúltero? É aquele que tem várias esposas. E Jesus não é um adúltero. Jesus tem uma única esposa, que é a Santa Igreja de Cristo, que ele mesmo disse, né? Edificarei a minha igreja. Né? E para terminar hoje, a igreja é templo do Espírito Santo. É na igreja que o Espírito Santo age. Como eu falei, quando nós falamos sobre o Espírito Santo é a alma da igreja, né? Assim como a nossa alma mantém a nossa vida, né? Se a minha alma sair do meu corpo, eu morro. Então o Espírito Santo é a alma da igreja, que dá vida à igreja, né? O Espírito Santo é aquele que recorda todas as coisas da igreja, né? O Espírito Santo é o HD da igreja, né? Lá na Bíblia ainda, em 1 Coríntios, capítulo 6,
1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios 6, 19. São Paulo diz na comunidade de Coríntios, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebestes de Deus e que por isso mesmo já não vos pertenceis. Nós não nos pertencemos, né? O nosso corpo, através do batismo, é templo do Espírito Santo. O que isso quer dizer? A Santíssima Trindade, através do batismo, mora em mim. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo mora em você, que é batizado. Então, por isso que nós podemos rezar, fechar os olhos, nós podemos pedir que o Espírito Santo que está dentro de mim, né, a Santíssima Trindade que está dentro de mim, possa orar em mim, possa fazer suas maravilhas em mim. No parágrafo 809, está dizendo, né? A igreja é o templo do Espírito Santo. O Espírito é como a alma do corpo de Cristo, princípio de sua vida, da unidade, da diversidade e da riqueza de seus dons e carismas, né? Então, o Espírito Santo, ele é o templo, né? A morada. Nós somos a morada do Espírito Santo, né? O Espírito, a igreja, né? O tempo está falando aqui a igreja. A igreja é esse templo do Espírito Santo. O Espírito Santo que fortalece a igreja. É através do Espírito Santo que nós recebemos sacramentos. É através do Espírito Santo que as graças de Deus vêm sobre nós, né? Porque a força do Espírito Santo, assim como Maria e os apóstolos foram fortalecidos em Pentecostes, nós também precisamos ser fortalecidos pelo Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa fazer igreja dentro de nós. Que nós possamos ser igreja aqui dentro de nós. Porque também o Espírito Santo, porque também nós somos templo do Espírito Santo. Então que a igreja possa fortalecer a nossa fé. Que você possa conhecer mais a fé que nós professamos, né? Estamos falando sobre a Santa Igreja. Falei semana passada um pouco da sua fundação, da sua missão. Hoje falei um pouco dos seus mistérios, né? A igreja que é o povo de Deus, a igreja que é a esposa do Cristo, a igreja que é o corpo de Cristo, a igreja que é o templo do Espírito Santo. Se eu quero conhecer a igreja, né? Se eu quero conhecer a Deus, se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu preciso amar a igreja, né? Santo Agostinho dizia assim: quanto mais alguém ama a igreja, mais essa pessoa é cheia do Espírito Santo. Então, para eu poder amar a igreja, eu preciso conhecê-la. Eu preciso conhecer o catecismo, né? Eu preciso de conhecer a vida dos santos que deram a vida por ela, para que eu possa amá-la, porque não se ama quem não se conhece. Então, a catequese serve para isso, para nos orientar e fazer a gente amar cada vez mais a igreja. Amém? Então, meus irmãos, por hoje é só. A outra aula vai ser a terceira aula sobre a igreja, creio na igreja. A gente vai falar sobre o nome da igreja, né? A igreja tem um nome, né? Ela é una, é santa, católica e apostólica. A gente vai desenvolver cada nome que a igreja tem e dizer qual é esse nome, o que significa, tá bom? Mas isso vai ficar para um próximo encontro, tá bom? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida, a sua família. Que você possa rezar por mim, rezar por cada um de nós que estamos nesse grupo e pedir que o Espírito Santo possa fazer de nós amantes da Santa Igreja de Cristo. Amém? Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.